Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Amém? A você que está acompanhando conosco através do YouTube, ou que no tempo do Senhor, no lugar do Senhor, poderá rever essa transmissão e refletir nessa mensagem, que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre cada casa, sobre cada coração, para a glória do Pai e para o nosso bem. Queridos, é muito bom estarmos aqui, muito maravilhoso podermos meditar na palavra de Deus. E eu convido você para nós refletirmos na carta aos Hebreus, no primeiro capítulo. Carta aos Hebreus, primeiro capítulo, nós leremos apenas os 4 primeiros versículos. No domingo passado, João pregou sobre Hebreus, capítulo 4, sobre o descanso em Jesus de Nazaré. O descanso definitivo, que não é mais geográfico, nem sabático, ou seja, ele é definitivo na alma e no coração para aquele que se entrega a Jesus. Falou da galeria dos heróis da fé, dos que venceram e dos que perderam. E há tempos que a gente vinha com o coração desejoso de meditar alguma coisa nesse livro tão extraordinário, nessa carta tão extraordinária, que é a carta aos Hebreus. Capítulo 1 diz assim, palavra do Senhor. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém. Que o Espírito Santo possa trazer a iluminação dessa palavra ao nosso coração. Meus queridos, como bem introduziu a mensagem domingo, onde o João disse que essa carta, que a gente não sabe ao certo o seu autor, alguns dizem ser Paulo, ela foi dirigida àqueles que se converteram ao cristianismo, aos judeus, que eram da religião judaica, alguns fariseus, saduceus, zelotes, que eram frequentadores do templo, que eram religiosos dedicados ao sistema antigo, mas em contato com o Evangelho. Essa carta foi escrita por volta do ano 40, 50, depois de Cristo. Alguns possivelmente até viram Jesus e se converteram e tornaram-se seguidores de Jesus. E ao tornarem seguidores de Jesus, tiveram no seu coração a proposta do Evangelho da simplicidade, que é seguir Jesus aonde quer que ele fosse, seguir seu ensinamento. Mas Jesus ressuscita, vai para os céus, os apóstolos continuam pregando, a igreja continua em Jerusalém. Entretanto, com o passar dos anos, poucos anos, aquele povo que tinha visto Jesus, tinha visto os apóstolos, tinha experimentado da graça de Deus, estavam voltando à religião antiga, estavam voltando ao antigo sistema de culto, estavam caindo da graça, estavam deixando a simplicidade e a totalidade que é seguir a Cristo, para voltar aos ritos, aos sacrifícios, à necessidade do templo, à necessidade de guardar o sábado, enfim. Para eles não estava bastando os ensinamentos de Cristo. E nesse intuito, para corrigir esse desvio de rota, é que esse autor escreve essa carta, onde ele vai falar da comunicação plena de Deus, nesses primeiros versículos, vai falar inclusive da superioridade de Cristo em relação aos anjos, a superioridade de Cristo em relação a Moisés, a superioridade do sacrifício de Cristo em relação a todos os sacrifícios
do Antigo Testamento. Essa carta vai dizer da superioridade de Cristo com relação, inclusive, a Abraão e a descendência de Abraão, porque ele é antes de Abraão, e ele vai falar então que Jesus é superior a tudo e a todos, porque ele é o Filho, ele é a imagem exata, a expressão exata do ser de Deus. E nesse primeiro versículo ele começa a falar sobre comunicação. E a comunicação é tudo, porque o que é comunicar? Comunicar, amados, é você partilhar informação, é você colocar algo em comum. Fazer com que o processo de aprendizagem, de informação, de conteúdo seja comum, claro e transparente ao outro, ao seu interlocutor. Existem diversos tipos de comunicação: comunicação verbal, não verbal, comunicação escrita, comunicação midiática. Você comunica falando, comunica não falando, comunica escrevendo. Os principais meios de comunicação, além da oratória, que é o falar bem, a escrita, a leitura, os meios de comunicação, a TV, o rádio, a internet, o telefone, enfim, tudo isso seria para se comunicar bem, para levar algo para que o outro tivesse uma informação, um conteúdo profundo em comum. E Deus tem a sua forma de comunicar. Deus sempre teve a sua forma de comunicar. Aí nós estamos vendo aqui no primeiro versículo que diz: há muito tempo, falou Deus muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ou seja, ele está dizendo que Deus sempre quis tornar-se conhecido. Deus sempre quis tornar-se comum aos mortais. É tão verdade que toda iniciativa na busca por Deus não parte de nós, parte de Deus. Não sou eu que busco a Deus, não sou eu que tomo a iniciativa, até porque eu não tenho condições de comunicar-me com o eterno, com o divino, se o divino não tomar a iniciativa. E é tão verdade que Deus quis comunicar-se de primeiro modo fazendo o quê? Dando forma ao mundo, criando. A primeira comunicação de Deus com os homens, com os seres humanos, foi criando todo o mundo, todo o universo, toda a natureza, e inclusive Paulo vai dizer que a natureza revela a glória de Deus. O Salmo também diz que Deus se pode perceber pela natureza. Então, a natureza é uma forma de comunicação de Deus. Deus comunicou através da criação. Deus comunicou o seu desejo de tornar-se comum, de se estar disponível. Deus sempre se comunicou. E o hebreu está dizendo: olha, meus queridos crentes de Jerusalém, vocês precisam entender que, antigamente, Deus tinha uma forma de comunicação gradativa, conforme a compreensão, conforme a inteligência, conforme a cultura daquele povo. E Ele falou-nos muitas vezes aos nossos antepassados de muitas formas, de muito jeito, pelos profetas, e aquilo inclui toda a forma que Deus usou para falar. Inclusive Deus usou até jumenta para falar com o profeta, porque Deus usa quem Ele quer. Mas muito especial, Ele começa falando com Abraão, começa falando com os juízes, começa falando com Moisés especialmente, o profeta. Ele estava comunicando. O que o autor está dizendo, olha, a forma como Deus comunicava no passado é uma, mas a forma como Deus se comunica agora é totalmente outra. Ele falou pelos profetas, você vai ler toda a galeria dos profetas, dos salmistas, enfim, Deus falando através da voz profética, Deus falando através da liturgia, dos ritos, dos sacrifícios, do templo, das sinagogas, das vezes que o seu povo foi inclusive deportado, escravizado por outros povos, mas era Deus falando, era Deus interpelando, porque Deus sempre fala com a humanidade. Nós é que não temos escutado a sua voz. Tanto é verdade que Jesus Cristo, quando Ele fala, olha, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz à igreja. Quantas vezes
Jesus para a sua fala e interpela os seus ouvintes a ouvirem o que o Espírito estava dizendo, qual que era a comunicação de Deus com os homens. Aí Deus sempre se comunica, então ele está falando, antigamente Deus falou pelos profetas de muitas formas e de muitas maneiras, entretanto agora, nesses últimos dias, que dias? Desde a concepção de Jesus Cristo. A partir de agora, desde esses dias, falou-nos Deus por meio do Filho. De sorte que Jesus Cristo, escute, Jesus Cristo é a plena, total e completa e definitiva comunicação de Deus com os homens. Veja comigo o Evangelho de João, se isso não é verdade. No primeiro capítulo do Evangelho de João, o escritor começa dizendo, da mesma forma que começa no Gênesis, no princípio. Que princípio é esse? O princípio onde o tempo não havia, o princípio de toda a existência, o princípio da criação de anjos, de reinos, de mundos que nós nem temos conhecimento. Mas ele diz, no princípio era aquele que é a palavra. Outra versão diz, o verbo era a palavra. Ele estava com Deus no princípio e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Agora, no versículo 14, aquele que é a palavra, que é Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. A palavra, o verbo, o que é palavra, verbo? Palavra, verbo é a comunicação. Não existe nenhuma constituição, nenhuma formulação de frases, os professores estão aí. É impossível você fazer um texto, criar uma frase que tenha sentido sem ação verbal. A ação verbal é aquele que dá vida ao texto. O substantivo sem o verbo, ele perde a sua qualidade de ser. Então, quando a Bíblia diz que Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, e ele se torna carne, ele se torna gente, está dizendo que Deus, em Cristo Jesus, decidiu que ele fosse a plena, total e definitiva comunicação de Deus com os homens. Aleluia. Quer ouvir Deus? Ouça Jesus Cristo. Aí eu aprendo de primeira mão que se a comunicação entre eu e Deus agora é através de Cristo, por que que eu fico atento ou por que que eu fico preso ao Antigo Testamento? Se o Antigo Testamento, você vai ver em todo o livro de Hebreus, se todo o Antigo Testamento era apenas sombras, era apenas aquilo que apontava para uma realidade definitiva. Se todo o Antigo Testamento era pedagogia para um povo de uma época, de uma cultura, para um povo onde estava incluído numa questão social, num contexto social, cultural, ainda tribal no seu começo, era uma forma de Deus falar lá. Se agora Ele fala para o Filho, ao Filho, por que que eu fico atento ao Antigo Testamento? Se eu tenho agora a palavra que é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que toda e qualquer heresia moderna cai por terra no Novo Testamento. E quando o autor escreve isso, àquela igreja, é porque ele estava preocupado, porque aquela igreja estava deixando a sua espiritualidade de seguir Jesus de Nazaré, estava voltando à religiosidade. Irmãos, digamos de passagem, é muito fácil nós voltarmos para a religião. Nós temos falado aqui há 3 anos e meio, 3 anos e 10 meses, numa tentativa de desconstruir a religião. Porque todos nós viemos de uma religião diferente de outra, de segmentos católicos, evangélicos, das mais variadas denominações, outros até com nenhum segmento. Entretanto, isso está encalacrado na nossa mente, no nosso inconsciente, na nossa compreensão de mundo. Nós olhamos o mundo através da nossa visão. E nós temos dito que o grande propósito nosso como comunidade é superar toda a religião, no sentido de que fique em nós apenas a espiritualidade simples de seguir o Evangelho de Jesus de Nazaré. Leve, sem peso, sem obrigações, tudo que é um seguir a Jesus, uma espiritualidade, onde aquilo que eu preciso me comportar, naquilo que se diz a moralidade, a ética, seja algo natural, algo que seja fluido, que venha de dentro para fora, não de fora para dentro por imposição.
Então, o desconstruir a religião. Mas a verdade é que muito facilmente nós voltamos para a religião. Nós queremos rito, nós queremos toque, nós queremos isso, queremos aquilo, porque a gente fica perdido, tateando. E é um perigo voltar para a religião. E aquela igreja estava voltando para o judaísmo. E daí Deus inspira esse escritor para escrever essa carta dizendo, veja, antigamente Deus falou pelos profetas de muitas maneiras, mas agora vocês têm Jesus Cristo de Nazaré, e se vocês têm Jesus Cristo com o seu evangelho, o que mais vocês precisam? Porque Cristo basta. Cristo é suficiente. Cristo é perfeita comunicação. Agora, se eu não estou entendendo a comunicação de Deus, estou querendo voltar para a religião, mas eu aprendi assim, pastor. Lá na igreja tal, lá no meu começo da fé, ok, você lá no começo da fé, você cria assim. Mas vamos ser sinceros, vamos olhar para o texto, vamos ver se faz sentido. Vamos provocar um diálogo maduro, sincero, porque dialogar de forma madura é você falar o que você pensa e suportar o que eu penso, o que eu falo. Então, vamos ser honestos e refletirmos sobre as Escrituras do Novo Testamento, o que elas falam sobre essa comunicação. Porque às vezes Deus está comunicando da parte dele, mas eu estou com os ouvidos obstruídos, eu estou com a mente cauterizada, ou eu estou, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, que nos últimos dias, muitos teriam comichões nos seus ouvidos e ajuntariam para si mestre segundo as suas conveniências. Ou seja, aqueles que falariam aquilo que a gente quer ouvir. Aí, talvez Deus está comunicando e eu não estou entendendo porque está uma obstrução da minha parte. Eu não estou me abrindo ao Espírito, eu não estou abrindo a necessidade de olhar para o texto. Quando eu preparo uma mensagem dessa, eu fico com temor e tremor, porque eu sou confrontado. Será que eu ainda não estou muito religioso, não? Será que no fundo eu não queria algum movimento que me deixasse um pouco mais sensível, que arrepiasse o meu corpo, ou que satisfizesse a minha vontade? Não, ele está dizendo que da forma da revelação completa de Deus agora, para a sua igreja, é Jesus de Nazaré, e os seus evangelhos, a sua boa nova, a boa nova que nós somos filhos desse Deus. Aleluia. Você quer a comunicação de Deus para você? Então abra o teu ouvido, amado. Abra os teus ouvidos espirituais. Se há uma tendência, talvez um querer voltar para a religião, opa, se policie. Será que faz sentido? Pense. Mas eu fui liberto, eu fui livre. Alguém até me disse um dia, mas como voltar, pastor? Não tem jeito, né? Porque nós recebemos a luz. E a partir do momento que eu sou iluminado, como que eu volto para a escuridão? É cair da graça. É sair de perto de Deus. É trazer para si sofrimento. Inclusive no capítulo 2 ele vai dizer isso, para nós não negligenciarmos tão grande salvação. Mas ele continua dizendo algo extraordinário. Se ele agora falou por nós, conosco, através do Filho, ele diz algo interessantíssimo. Versículo 2, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 3, diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Jesus Cristo, a gente fala assim, né? A gente acha que Jesus Cristo, eu já disse isso, a gente acha que a palavra Jesus Cristo, que Cristo é sobrenome de Jesus, igual Paulo Costa, Jesus Cristo, não, Cristo não é sobrenome de Jesus, é Jesus, vírgula, o Cristo. Cristo é um título do Antigo Testamento para Messias, para o ungido, para o enviado, para aquele que sempre foi esperado de todos os povos, e especialmente por Israel. Antes de Jesus se encarnar no seio da Virgem Maria, o Cristo de Deus já existia. Quando disse, haja luz, estava Jesus fazendo o mundo.
Estava o Cristo de Deus construindo o mundo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Esse Cristo de Deus apenas se manifestou na humanidade, na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para libertar inclusive aqueles que estavam sob o domínio da lei. Apenas no tempo de Deus é que ele se tornou o Jesus histórico, conhecido, mas plenamente humano. Mas antes de tudo isso, antes da data zero, antes de Cristo e depois de Cristo, do seu nascimento, ele já era o Cristo de Deus. Ele já sustentava o universo. Esse Cristo é extraordinário porque aqui diz que ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Olha, a continuação do versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ou por sua palavra. Esse é o Cristo que você serve, amados, meu Deus do céu. Era para você estar aí jubilando de alegria, alguns chorando, outros pentecostais pulando, outros dando glória a Deus, porque são verdades que vai além da nossa relação comercial com Deus, vai além da nossa mesquinhez de achar que nós conseguimos tateando encontrar Deus. Não, é Deus que toma a iniciativa, não é o homem buscando Deus, mas é Deus buscando o homem, e o maior salto dele foi transformar-se em gente, um bebê na manjedoura. É Deus no meio dos homens, é Deus comunicando, se tornando comum aos homens, tocável, sensível. O sustentador do universo sustenta todas as coisas até hoje, se torna gente para se comunicar de forma definitiva, para que eu e você entendamos. Aí nós ficamos adorando Moisés, nós ficamos lá preocupados com Jonas, com Joel, e com as mulheres do Antigo Testamento, nós ficamos falando do Davi, falando do José, do sonho do José, do sonho, para! Pode fazer isso? Pode, sim, mas como princípio, tirando da vida deles algumas características, algumas verdades, mas não idolatremos a sombra, se nós já temos a luz que é a realidade. Aí nós queremos tudo, nós queremos a Arca da Aliança, nós queremos o Templo de Salomão, nós queremos história sacerdotal, nós queremos tudo para tocar, e isso é apenas sombra. Nós já temos a revelação completa, total, que é o Cristo que se encarnou e está no meio de nós. Aleluia. Por que nós queremos mais? Aí não tem espiritualidade que resista, a gente volta para a religião. A gente volta para o antigo jeito de pensar. Porque não tem nada, né? Não tem o que se pegar. Vai se pegar a quê? Nada palpável. Até a ceia que nós celebramos, nós sabemos que ela é só simbólica. Não há transubstanciação. O pão não vira corpo, o pão não vira corpo, e o sangue também não vira, o vinho também não vira sangue, é só simbólico. Nossa, e agora? Onde é que eu me pego? É pela fé. Sois salvos pela fé. Nós vivemos pela fé e não por vista. Aleluia. Eu creio. Agora é interessante, olha o que ele fala, que é algo interessante. Nesses últimos dias falou com o Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio do quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. João capítulo 1, o versículo 18, vamos trabalhar juntos. Diz assim, João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Jesus é o resplendor, volta para o versículo lá, Jesus é o resplendor da glória de Deus. O que é isso? Isso quer dizer que Jesus, amados, Jesus encarnado, gente, Ele é a emanação da divindade. É que a gente acha que tem 3 deuses. Não, mas Deus é um só. Deus é poder. O poder está em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Quando o Filho se encarna,
vem essa emanação, esse fluido. Não temos palavra para explicar, mas esse resplendor da glória, essa essência de Deus que invade o mundo. A essência de Deus se torna gente. É algo lindo. Aleluia. E a essência de Deus é a substância primária, é aquilo que há de mais puro. Porque Deus é espírito, Deus não tem corpo. Deus é acorporal. Aí ele é espírito, ele é essência. Essência efervescente de amor, eu queria dizer assim, porque João diz que Deus é amor. Aí, dessa essência de Deus, que é esse amor, esse poder, que é transportado para o Pai, para o Filho e Espírito Santo, mas dessa essência, esse resplendor de glória, indizível, como diz Paulo, que não dá para descrever, que ninguém consegue ver, que o Isaías, quando teve uma faísca dessa revelação, ele cai por terra, prostrado, que o Paulo, quando adentra uma dimensão dessa, ele diz que viu coisas que não era possível o homem nem falar. Aí dessa essência, desse resplendor, nasce um bebê. Se torna palpável, se torna comunicável, se torna comum com o humano. Por isso que ele gostava de ser chamado de filho do homem, o perfeito homem. Essa essência de Deus que sustenta o universo, que é o amor. O amor é que sustenta o universo. O amor é a liga, é a cola pela qual subsiste toda possibilidade de vida. O amor, que é Jesus, o Cristo, é o que sustenta todas as partículas de átomos e moléculas da física quântica. Por isso que quando ele determinar que haja novos céus e nova terra, haverá num segundo. Porque o amor reconstrói, o amor refaz. Essa essência de Deus, esse amor, esse Cristo que encarna para se tornar conhecido, ela existe em cada ser humano, por mais desconfigurado que exista, porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E Cristo encarna justamente para dizer para mim e para você que, apesar de nós, é possível ser humano como humano tem que ser. De sorte que, por ser o resplendor da glória de Deus, o que é ser o resplendor da glória de Deus? A gente acha que é uma auréola de luz, alguma coisa esplendorosa, algo, como diz João, sobrenatural. Não! A glória de Deus é um bebê numa manjedoura, para a qual a terra estava indiferente, mas o exército celeste cantou: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. A religião de Israel nem percebeu que ele nasceu, porque ele não nasce no templo, ele não nasce em Judá, ele não nasce em Jerusalém, ele vai nascer lá no norte, lá em Belém, terra de ninguém. E tu, Belém Efrata, a glória de Deus é manifestada nas coisas simples, nas coisas singelas, nas coisas do dia a dia, num copo de água, num abraçar, num pegar de mão, num abraço de um velhinho, num ajudar um acompanhante de hospital a tocar o seu velhinho. A glória de Deus está nas singelezas. É por isso que Jesus falou, olhando em Mateus, ele olha para o céu e diz que ele se enche do Espírito e fala: eu te bendigo, ó Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Você quer ver Deus? Olhe para as coisas simples, olhe para as coisas singelas. Aí ele diz que ele é o resplendor da sua glória, mas ele fala, olha que coisa linda, ele diz: ele, o Filho, é a expressão exata do ser de Deus. Nós vimos em João que ninguém viu Deus, e ninguém verá. Mas Jesus é a expressão exata
do Filho do Pai. Ele é o Filho, é a expressão exata do Pai, que é Deus. De sorte que a nossa espiritualidade tende-nos a levar a essa compreensão, que eu vejo Deus no outro, que eu vejo Deus em cada irmão, porque o humano perfeito, que é Jesus, trouxe essa possibilidade. A religião não, a religião quer orar alto, a religião fica buscando Deus fora. Ó, amado Deus, bendito Pai, eterno, glorificado. Eu fico imaginando Deus, falando, ué, que você vai falar comigo? Não. Você quer buscar Deus fora. Você quer fazer caminhadas para Deus, você quer fazer sacrifícios para Deus fora. Eu quero ver Deus. Oh, meu desejo é ver Deus. Você não vai ver Deus. Quer ver Deus? Olhe para Jesus de Nazaré. Ele é a exata imagem de Deus. Não fuja disso. Ele é a perfeita comunicação de Deus para a comunidade. Quer saber como Deus é? Veja como Jesus é. Então não diga que você adora a Deus, que você serve a Deus, que você busca a Deus, que você gosta de Deus, se você não gosta daquilo que Jesus buscava, daquilo que Jesus fazia, se os projetos de Jesus e a forma de Jesus ser na vida não for a sua. Que talvez eu e você podemos estar equivocados, achando que estamos servindo a Deus, mas é a Deus, mas é outro Deus. Porque a única forma de servir a Deus, de estar comprometido com as coisas de Deus, com a vontade de Deus, com as causas de Deus, é olhar para Jesus do jeito que Jesus era. O que é que Jesus fez, o que é que Jesus falou, como Jesus agiu, qual era a moral de Jesus, qual era a ética de Jesus, como Jesus encarava a vida, como Jesus encarava o mundo, qual era a sua prioridade. Aí você estará fazendo a vontade de Deus e agindo como Deus quer. Quer ver Deus? Olhe para Jesus. Agora, eu vou mais longe. Quer ver Deus? Olhe para o teu irmão. Porque a imagem de Deus está nele. Ô pastor, mas tem uns que parecem a imagem do capeta. É verdade. Tem um povo que é muito desconfigurado. Mas por mais desconfigurado que seja, lá no fundo ainda há uma faísca de luz da imagem de Deus nele. E se há uma faísca de luz e há uma pequena imagem de Deus nele, essa imagem pode, pelo amor, pelo abraço, pelo cuidado, pela motivação, pela oração, pelo acolhimento, poderá fazer surgir nele um ser humano à imagem de Deus, como o Deus quer que ele seja. O resto é religião. Religião diz, para cá os que não prestam, para cá os que são santos. A religião divide, separa, cria mudo. O Evangelho, que é Deus encarnado na terra, abraça todo mundo. Isso é comunicação de Deus. O escritor está dizendo, minha querida igreja, não volte para o sacrifício, não volte para a religiosidade, não volte para a idolatria do templo, não volte para a necessidade de intermediador, de sacerdote, não volte para aqueles costumes antigos, não, vocês agora são seguidoras de Jesus Cristo e Ele é superior a todos e a todos, porque Ele é Deus. Aleluia.